Dá uma olhada nessa foto e fala para mim qual dos dois você acha que é mais prejudicial para a fé, e não só prejudicial para a fé, aquele que é mais perigoso. Qual você diria? Você diria que é esse bruxo que tá aí vestido com tem esse visual doidão, né? Ou esse rapaz católico de terno, todo alinhadinho? Qual dos dois você acha que é mais perigoso? Eu vou te falar o que eu acho sobre isso, e para começar eu quero que você veja um trecho desse debate comigo. Dá uma olhada nisso aqui. Se você está vivo hoje em dia, agradeça a Inquisição. Não, se eu estou vivo hoje em dia, eu agradeço também as normas associativas que o cristianismo criou. Porque, querendo ou não, a Inquisição surgiu a base que nós temos uma política, cátara que pregava a destruição da humanidade. Política. Se você está vivo, agradeça a Inquisição. Essa é a mentalidade do católico moderno. Se você não está acostumado com essa mentalidade e você, como protestante, como evangélico, fica passando pano achando que católico é seu irmão, você precisa se acostumar que o católico médio, o jovem, principalmente o jovem católico, ele acha que a Inquisição não só não foi um problema, como foi uma coisa boa, foi um serviço para a humanidade. E de acordo com eles, ela fez pouco, ela deveria ter feito mais. Percebe que o que eu vejo quando eu assisti esse debate, assim, e o debate foi horroroso por vários motivos. Primeiro porque o Malagueta, quem conhece já sabe que ele vai para causar mesmo, esse é o objetivo dele, e ok, eu não esperava diferente. Agora o outro rapaz católico, que agora está se fazendo de vítima, dizendo que foi atacado por um bruxo por defender a vida, se você assistir ao debate, você vai reparar que a questão dele não foi defender a vida. Ele foi extremamente desrespeitoso e o objetivo dele era conseguir os cortes dele. Ele defendeu coisas como a Inquisição, por exemplo, defendendo que a Inquisição foi uma coisa boa para a humanidade. E você que é protestante, que acha que católico te ama e que é seu irmão, você realmente está muito enganado em relação a essa bolha católica, porque na prática o que a gente vê de comportamento dos católicos para com os protestantes, por exemplo, é exatamente o oposto de amor. E aí o que acontece? Eu não acho que esses debates sejam debates úteis. Eu não acho que dá para sair nada de bom daí. Mas por que eu acho que o católico é muito mais perigoso do que o bruxo? Porque quando você olha para o bruxo, que se assume bruxo, que fala que faz os seus trabalhos, que adora entidades que você pensa que são entidades malignas, embora ele não ache que são, você sabe que são, baseado na sua fé, você sabe que você precisa rejeitar. O católico, ele é sutil. Ele te enreda nas sutilezas que faz com que você acredite naquilo que ele está falando, acredite no seu amor, acredite que o que ele está falando é piedoso. Eu vi um vídeo nesse mesmo debate dele pedindo um abraço, e eu vi isso no perfil dele. E ele pedindo um abraço, olha, eu queria começar aqui te dando um abraço, porque eu vejo que aí dentro de você tem uma alma e não sei o que, não sei o que. E a minha pergunta para ele foi, isso foi antes ou depois de você chamar o rapaz de palhaço? Porque foi isso que aconteceu. Eu quero deixar um texto bíblico com você e depois a gente vai ver mais dois outros vídeos, outros cortes desse debate. Colossenses 2,8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Não é isso que o catolicismo faz? O catolicismo ensina que você não precisa da Bíblia porque você tem a tradição. Você até precisa da Bíblia, mas a tradição está acima. Na prática, a igreja é mais importante do que as escrituras, que são consideradas palavras de Deus. Então, a igreja está acima da própria palavra de Deus. É uma sutileza e eles vão falar para você assim, olha, não é bem assim, adorar, você se prostrar diante da estátua de Maria não é adoração, é veneração, é hiperdulia, não é idolatria, você precisa, são sutilezas que enganam você, né? Então eu acho que para a fé,
de uma maneira geral e para o plano de salvação, os católicos são extremamente mais prejudiciais do que os bruxos. Por quê? Porque o bruxo vai fazer um trabalho, ele vai pensar aí que ele vai te atacar espiritualmente, mas você, como alguém, como filho de Deus, como protegido por Deus, não é afetado por essas coisas. Agora, os enganos das filosofias católicas fazem com que você tenha dúvida e se enverede pelo caminho errado por uma fé falsa, né? Vamos ver um segundo vídeo que eu achei interessantíssimo, que vai provar um ponto aqui, que é esse aqui, ó, dá uma olhada. Né? E você se importa tanto que você falou no início sobre meus trabalhos e a minha venda de trabalhos. Sim. Então, eu sou um feiticeiro. Se Jesus foi um exorcista, né, eu não vi passagens da Bíblia onde ele está exorcizando. Eu vi ele curando olhos, o paraplégico, ressuscitando mortos e por aí vai. Você não leu a Bíblia. Tem uma passagem justamente onde ele vai lá e ainda transmite, tem várias. E principalmente quando ele coloca os demônios no corpo. Me cita. Porque eu posso pegar as citações. Não, me cita. Você não estudou a Bíblia? Eu estudei a Bíblia, por isso que eu estou falando pra você. Me cita, porque eu não estudei história de São Jorge, porque não faz parte da minha religião, você me chamou de burro. Não tem nada. Você falou, eu não preciso estudar história. Não preciso. Acabou, foi o que você falou. Não preciso. Eu tô vendo que você não precisa, né? Porque aí você vem no podcast falando um bando de besteira. Cita as passagens da Bíblia. Cita. Eu não preciso saber o versículo específico. Cita. Qualquer Google, você não consegue estudou, dar um Google. mas não é Google, é sobre isso. Eu não estudei sobre a Bíblia. Eu sei o que aconteceu, os fatos históricos. Lê as passagens da Bíblia. A Igreja Católica... As passagens da Bíblia. A Igreja Católica não é uma... Quais são as passagens? A Igreja Católica não é... Eu quero saber as passagens da Bíblia. A Igreja Católica não... Bom, aí fica aqui um tempão, o católico não sabe as passagens da Bíblia, ele não vai falar, ele não vai citar as passagens. E o bruxo sabia muito bem que católico não lê Bíblia, que católico não entende da própria fé, que eles acreditam em qualquer coisa. E é engraçado que o rapaz se diz exorcista do Vaticano, né? Exorcista católico. Então, teoricamente, ele trabalha com expulsão de demônios. E ele não sabe na Bíblia, ele não sabe citar não soube citar nenhuma passagem. Você tem algumas, você poderia citar Lucas 4, por exemplo, onde Jesus, logo depois de ser tentado, ele expulsa um demônio. A gente tem também Lucas 8, que vai falar que é a passagem mais famosa do endemoniado, o Gadareno, né, ou Gesareno, depende da tradução, ele vai traduzir o nome diferente. Então, você tem passagens muito famosas sobre isso, que alguém que trabalha supostamente com exorcismo deveria saber, porque é material do próprio estudo do exorcismo é esse. Mas você percebe que nós estamos lidando com uma religião que não se importa com as escrituras, mas que depois vem querer o apoio dos cristãos porque nós estamos defendendo a vida e nós estamos do mesmo lado. Nós não estamos do mesmo lado. Você acabou de defender a Inquisição, que inclusive é defendida por muitos jovens católicos que defendem a Inquisição contra protestantes. Acho que a Inquisição foi pouca, que devia ter vindo contra protestantes, muito mais, em muito maior escala contra os hereges, né? Você não sabe defender a própria fé, então de que lado que você está falando? Porque eu acho que você não está de lado nenhum. A sua doutrina é falsa, a doutrina católica é claramente falsa. E aí, o vitimismo é tão grande que, olha, eu fui atacado por um bruxo e os protestantes não estão me defendendo. Dá uma olhada no que ele fez aqui. Por que ele foi atacado? Dá uma olhada, olha isso aqui. Tudo bem, mas você voltando, pode a igreja. Você consegue embasar o que você está dizendo? A igreja, ela você entrou... consegue citar uma fonte que comprove tomando que você fala? Conta de ou é só blá blá blá? Para quê? Eu falei, cara, seu lugar não é esse podcast não, cara. Seu lugar não é debate, seu lugar é BBB, fazendo a maior de todas. Você se apresenta como bruxo, mas é isso que você é, cara. Obrigado. É isso que você é. Você é um palhaço. Você não tem noção. É isso que você é, entendeu? Eu vou dar na tua cara e eu tô te avisando pela última vez. Então, veja bem, existe uma diferença muito grande entre ser atacado pela sua fé e ser atacado porque é sem educação, porque é ofensivo, porque xinga, porque, sabe? É uma diferença muito grande. Então aqui, esse debate, depois você assiste o debate e em vários momentos, eu acho que o bruxo, o Malagueta, ele foi ardiloso assim, né? Mas a gente não esperava diferente. Mas essa casca, essa capa, essa hipocrisia católica de que, olha, nós somos santos piedosos e nós amamos as pessoas, diante de um debate desse, ela desmonta. É um castelinho de cartas. Por quê? Porque em diversos momentos ele ofendeu gratuitamente o opositor. E eu vi debate do Malagueta em outros momentos, ele realmente vai para causar mesmo. Ele vai para isso, né? E quem vai debater com ele
já tem que ir sabendo que ele vai para fazer isso. Agora, esse rapaz aqui, ele passou dos limites. Então, ele foi ofensivo. Assim como eu vi outras pessoas ofendendo o Malagueta também, enfim. Não tô para defender o bruxo, eu tô para dizer que a capa de santidade que os católicos tentam fazer, e essa vitimização, isso é tudo fake. Os dois aqui estão absolutamente do mesmo lado. Os dois aqui estão aí para dar showzinho. É isso. Fica com Deus. Tchau.